Alô, internautas, estamos nós aqui mais uma vez para gravar o CP Futebol Clube, o seu programa sobre futebol gaúcho. Hoje com a equipe reforçada. Além de Lucas Melo, setorista de Grêmio, e eu, setorista do Inter, temos aqui o Vitor Figueiró, brilhante repórter aqui da casa. Obrigado pelo convite, amigos. Vamos começar pelo quê, Luquinhas? Vamos pelo Juventude, que acho que é o mais recente. Lembra depois que nós fizemos uma previsão bem errada, previsão né, Fabinho? errada, né? Bem errada. Qual foi a previsão? A gente previu que o Juventude ia tirar pontos do Botafogo. Botafogo lá. Pra tu ver como a gente também fala. É raríssimo. Mas Mas acontece, né? Ficou longe de tirar pontos Ficou longe. Bom, o Juventude perdeu de 4 a 5 a 1. Com 10 minutos já tava 2-0 pro Botafogo. E aí teve um expulso. Teve um expulso e aí desandou de vez, né? Houve reclamação sobre o gramado sintético do Engenhão, né? Mas Sempre tem, né? A gente vai falar depois um pouquinho do jogo do Inter também teve. Mas, primeira derrota de Juventude. O Juventude tá fazendo uma campanha razoável. Resultado acho que não normal, vai cair né? desse jeito. Resultado normal. Resultado normal. Talvez não 5-1, né? Não. Mas a derrota Mas perdeu. Era possível, era bem esperado. Não até. era um confronto direto. E o Inter Perdeu. perdeu para o Atlético Paranaense. Também 1 a na 0 grama sintética. Também na grama sintética. Até não sei se essa lesão do Wanderson não tem a ver com a grama sintética, porque no movimento que ele tranca o pé, né? E ele fala depois do jogo, né? Para alguns repórteres ali, ele reclama da grama sintética. Da grama sintética. Então, se a gente pudesse aí... Claro que é muito difícil responsabilizar a grama diretamente por uma lesão, mas com certeza contribuiu, né? O Inter confirmou nessa segunda-feira que o Wanderson realmente tem uma lesão. Não dá um prazo de retorno, mas sabe-se aí nas internas que deve demorar pelo menos um mês, 4 semanas de recuperação. Uma lesão no tornozelo esquerdo, né? E então, mais um desfalque aí para o Inter, que já está lidando com vários desfalques, né? Sim. Lembrando aí que nos últimos jogos o Alan Patrick não jogou, o Valência não jogou, Arangues não jogou e o Fernando não jogou. Então é quase meio time titular aí que está afastado e que não deve voltar tão cedo, né? O Alar também, né? O Alar ficou fora. O Alar também ficou fora. Acho que teve muita questão também do gramado, joelho, né? Do gramado. E desses aí para quinta, nenhum deve voltar. Nenhum. Até pela viagem. Até pela viagem. Então o Inter que vai enfrentar o Delfim na próxima quinta-feira às 23 horas. Atenção, torcedor. Horário de boate. Imagina, 20 anos atrás esse horário, né? Meu Deus. Bom, retomando aí. 23 horas, também conhecido como 11 da noite, em Manta, no Equador. No litoral lá. Exatamente. Para quem não lembra, o Inter já jogou em Manta. Jogou contra quem que eu me esqueci? Contra o Emelec, em 2015. Porque o estádio do Emelec estava em reforma. O estádio do Emelec estava em reforma. Então ele empatou 1-1, gol do Vitinho, se eu não estou enganado. Olha aí, ó. Faz tempo. Enfim, então o time que vai enfrentar lá o Delfim é mais ou menos o mesmo, sem o Wanderson, que perdeu para o Atlético Paranaense. Podendo ter aí daqui a pouco o Gustavo Prado, né? Gustavo Prado. Foi bem. Enfim, não vai ter reforço, não vai ter nenhuma novidade importante para esse jogo que o Inter precisa vencer, porque lembrando, a Copa Sul-Americana, só o primeiro classificado do grupo se classifica diretamente para as oitavas de final, né? E o segundo tem aquele mata-mata. Tem playoff e o Inter tem 2 empates, né? Então precisa... E é o líder, né? O Delfim é o líder do grupo. Então confronto... Tu conseguiu apreciar o jogo do Colorado? Do Colorado? Consegui e foi... Conforme a gente conversava antes, dentro daquilo o Inter jogou bem, resistiu bem, mas passou muito pela chance, né? Que na verdade foram 2 chances no mesmo lance, que o Borré perdeu, e no gol do Canobi eu achei ele muito livre para finalizar. E acertou um chute que normalmente não se acerta. Maravilhoso chute. Faltou o combate do Thiago Maia. Achei que ele teve... Tanto que ele tenta um lance e ele ainda tenta o rebote, né? Faltou alguém para... Eu tava de folga, mas vi o jogo assim... Não com aquela atenção, um profissional exemplar. Né? Exatamente. Não com aquela atenção que se eu estivesse trabalhando, mas vi. Mas um empatezinho acho que seria seria justo. O Atlético não criou muito para vencer, o Inter criou mais. Mas o resultado foi bastante lamentado nos bastidores do Inter, né? Porque se considera que o Inter jogou o suficiente para ganhar. E são pontos que nem todos tiram, né? Do Atlético Paranaense, da Baixada. Imagina se o Inter
sai contra Palmeiras e Atlético e ganhasse os 6 pontos. Imagina. Porque, como o Vitinho falou... Se tivesse trazido um empatezinho também o já empate já tava estava muito bom, porque dificilmente vão tirar pontos do Atlético lá. Assim como o Inter tirou do Palmeiras em São Paulo, vai ser muito difícil de tirar. Né? Ano passado o Atlético perdeu 2 jogos em casa só. Um foi pro Grêmio, curiosamente. Foi o último jogo, né, que perdeu. No Brasileirão. E na Copa do Brasil, 2-0 pro Flamengo. Ou seja, eles Olha perdem... como o Vitinho acrescenta muita informação no nosso programa. Muita qualidade. Muita qualidade. Obrigado. Ou seja, eles perdem muito pouco lá. Então, e justamente pela maneira como o jogo foi, né? Que se lamenta, porque o Inter jogou pra ganhar, teve chances e acaba perdendo. Vamos passar pro capítulo tricolor, então, que tem uma parada duríssima. Amanhã, né, terça-feira, joga a vida. Joga um semestre. Lembrando que o Grêmio tem já 2 jogos na Libertadores, perdeu ambos, ou seja, se perder mais um, Tá praticamente virtualmente eliminado. Ainda não é matematicamente. Não, porque eu já vi clubes se classificar com 8 pontos. Inclusive, o Inter se classificou um ano com 8 pontos. A gente já falou também sobre isso no programa passado. O River Plate foi campeão em 2015, classificando com 8 pontos na fase de grupos. Mas... E aí, eu não sei se os amigos... difícil. E eu acho que precisa ter o que o grupo do Grêmio não vai ter. Nesse caso aí que vocês citaram, que é alguém que varra o grupo. Não que vai ganha ter todos. Isso. E eu acho que não vai ser o caso dessa chave do Grêmio. Exatamente. E o Grêmio que venceu o Cuiabá no sábado pelo Campeonato Brasileiro, e o Renato falou depois da coletiva que devolve a confiança, né? Isso é importante. Foi um jogo assim, naquele modo que... E a dupla Grenal tem muito isso. Aqueles jogos que tu tem que ganhar, tu joga pra ganhar e tu ganha. Tu não faz nada além do necessário. O Grêmio também sofreu pouco. Talvez no primeiro tempo ali, alguns... Até o gol, né? Até o gol ali no Cuiabá teve 2 chances. Isso, porque a marcação do Grêmio estava dando muito espaço ainda pro... Mas depois o Cuiabá foi assustar só no final. Foi uma cabeçada no final, mas também meio aleatório. Não foi nada criado. Qual é a projeção do time para o Grêmio, para amanhã? Este jogo ele vai sem o Diego Costa. Esse é um baita desfalque. É um baita desfalque. Ainda mais precisando ganhar. Exatamente. Ele não se recuperou aí de um problema muscular que ele teve. Foi vetado pelo departamento médico. Deve jogar aí o João Pedro Galvão. Contestado pela torcida, mas até contra o Cuiabá eu achei que ele fez uma partida ok. Fez uma partida honesta, né? Do centroavante a gente espera gols. Mas... Exatamente. Nem fala em gols, porque tem centroavante aí no Rio Grande do Sul que não faz gol. Não podendo entregar gols, que briga então, né? Exato. Então deve ser titular. Mas volta o PP. É importante peça do Grêmio aí, deve ser titular. O Grêmio que a tendência aí com 3 volantes para esse jogo lá em La Plata, que como a gente falou que o Grêmio precisa pontuar. Jeromel e Kahneman na zaga. O Fábio na lateral esquerda. Né, deslocado porque não tem outro lateral, né? Teria que colocar... E até pelo tamanho do Fábio, o tamanho do jogo, experiente. Né? Exatamente, porque daí teria que colocar o Wesley Costa ou o próprio Zé Guilherme, que jogou contra o Cuiabá, então o Renato vai optar aí pela entrada do Fábio. E com a trinca de volante deve sair o Gustavo Nunes, tendo o Soteldo do João Pedro Galvão na frente. E não se trabalhou, o Melo, nosso setorista, competentíssimo, não se trabalhou 3 zagueiros. Não, para esse jogo não. O único trabalho do Renato mesmo foi 3 volantes. Com a entrada do Dodge, que foi um dos destaques, inclusive, na vitória contra o Atlético do Paraná. Fez um bom jogo. E ele tá se credenciando a titularidade, né? Se credencia a ser titular nesse jogo. Ele veio como um... jogador tanto cartaz, né? E tal, mas... praticamente nenhum cartaz, né? Exatamente. Mas vem se firmando. Exato, fez um bom jogo e se credencia ao grande jogo do Grêmio na temporada, porque define um semestre. É a principal competição do Grêmio no ano, a Libertadores. E, como eu disse, o Grêmio precisa pelo menos pontuar. Se não ganhar, pelo menos de empatar com o Estudiantes. E ainda assim, mesmo que ganhe ou até empatando, a situação segue complicada, porque vai pro Chile também precisando... se empatar já fica bem complicado. Porque daí o Grêmio no máximo vai a 10 ganhando os seus 3 últimos jogos, né? Sim. O problema é que se perde, por exemplo, aí pega pelo confronto direto, o Estudiante iria a 7 pontos. Sim. E o Grêmio manteria 0. Sim. Pelo menos empatando, tu segura o Estudiantes. Não, a derrota é a virtual eliminação. É a virtual eliminação, exatamente. É que tu empatando, tu segura o Estudiantes com 5 para tirar em 9. Mais viável do que tirar 7 em 9. E tendo o Estudiante na arena depois, né? Porque a situação se complicou naquele jogo do Atipato. Porque o Grêmio, na primeira rodada, ele foca no gauchão, vai lá para La Paz com o time reserva,
Mas o problema maior é perder em casa pro E Ashpato. nessa mesma rodada, o Ashpato recebe o The Strongest na quarta-feira, às 19 horas. E aí Mas ninguém criticou o Renato na estratégia utilizada, pelo menos que eu tenha visto, Sim, na estratégia utilizada quando ele usou reservas lá. não. E perdeu. Sim. Resultado considerado normal. Normal porque... O problema foi, é exatamente. na arena, foi exatamente. perder. Até porque lá, mesmo com o time titular, não te garante que tu vai ganhar o jogo em La Paz. É muito complicado Sim. jogar em La Paz. Mas o problema foi na arena perder pro Ashpato. E aí que a coisa... E aí vai com uma carga muito grande para esse jogo de amanhã, 7 horas da noite, lá em La Plata. O Estudiantes, que na Libertadores ainda não deslanchou, né? Não, tu não ganhou de 2-1. Com um a mais, acho que Um a mais, desde o teve começo dificuldade. do The E Strongest. no primeiro jogo empatou com o Ashpato lá no Chile. Chile. Só uma curiosidade, o Estudiantes, ele é o melhor mandante da história da Libertadores. É uma curiosidade. É o time que mais venceu dentro de casa na história da Libertadores. É no estádio em La Plata amanhã. É lá em La Plata, não é? É o Jorge Luiz Hirst, alguma coisa assim o nome. Não é no Cidade de La Plata, por exemplo, que o Fabrício conheceu, né? Já esteve lá. O prazer de presenciar um ou dois jogos já. Não é lá no Cidade de La Plata, é o estádio do Estudiante, inclusive que o Grêmio enfrentou lá naquela batalha de La Plata, lá em 83. olha aí. É no mesmo estádio. E que o Tem Grêmio mais esse ingrediente. Exato, o Grêmio até está encarando, colocou no teu perfil no Twitter, que é a nova batalha de La Plata. Está encarando esse jogo como uma batalha de La Plata também. Bom, talvez seja um pouquinho de exagero, né? Mas enfim, cada um a gente tem que motivar a torcida, Claro, tá correto. Ok. Vocês têm mais alguma contribuição, alguma observação, para os nossos internautas? Alguma informação Não, relevante? Podemos encerrar então a edição Não. de hoje, Luquinhas? Tá tranquilo. Uma honra. Agradecer só a presença aí. Espero Agora, voltar mais vezes. Não, a tua presença foi fundamental para o brilhantismo desse E programa. pro bem andar do pro bem programa. andar E do programa. com certeza estará em outras Pô, maravilha. oportunidades. Exatamente. Sem dúvida. Porque além de muito conteúdo, também presta beleza o nosso... Agrega esteticamente. beleza, esteticamente. Então tá, internautas. Ficamos por aqui em mais uma edição do CP Futebol Clube. Curta, compartilha esse programa, mande o link para aquele seu cunhado que você não gosta, aquele parente, aquele vizinho, bota no grupo do colégio, né? Enfim, Claro. espalha o link por aí e até a próxima.